Bem-vindos às Quintas com Péricles Ramos. Aqui é um canal de amigos para amigos, onde vamos refletir questões importantes. Você vai encontrar reflexões, estudos, testemunhos e palestras. Se inscreva e compartilhe nosso programa para que seus amigos possam assistir com você. Boa noite! É sempre uma alegria podermos nos encontrar às quintas-feiras e termos este momento especial de estudo e aprendizado. Com a pandemia da Covid, tudo ficou muito difícil. Comércios fechados, hotéis, empresas de aviação, terceiro setor em baixa. Entretanto, algumas coisas ficaram mais simples e mais fáceis. Uma delas é a pregação do Evangelho. Ficou mais fácil falar de Jesus, indicando um link, indicando um vídeo para seu conhecido, para o seu parente. E com apenas um clique, você pode enviar esta mensagem para alguém que você ama, para um amigo, parente, que possa ouvir falar do amor de Jesus Cristo. Outra forma bem simples é dar aquele famoso joinha. Com isso, o próprio YouTube vai ajudar a divulgar o vídeo e, com isso, a mensagem vai sendo pregada. Outra forma é a inscrição do canal. Normalmente, nós temos aqui 40 a 50 pessoas, mas quando eu vou olhar no próprio YouTube, informa que tem 250 a 280 pessoas. Ou seja, 25%, às vezes 30% apenas dos espectadores se inscrevem no canal. Então, assim, com apenas alguns cliques, você pode se tornar um pregador do Evangelho, disseminador da palavra. Vamos pregar? Então, aproveite esse momento e compartilhe o vídeo. Nosso abraço dessa semana vai para a igreja de Papucaia, em Cachoeira de Macacu. Eles também estão iniciando um canal do YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo. Não tive o privilégio de estudar junto com ele, mas quando ele trabalhou aqui no Rio de Janeiro, na antiga Voz da Profecia, que hoje é Novo Tempo, sempre foi muito solícito atendendo aos meus pedidos para pregar e testemunhar na minha igreja. Creio que isso aí já deve fazer uns 27 anos, não é mesmo, pastor? É mais ou menos. Mais ou menos. Mas esse mesmo espírito de servir continua sendo a tônica do seu ministério. Boa noite, pastor Ronaldo. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Péricles. É um privilégio poder falar finalmente, né, com você aqui. A gente já tentou fazer isso outras vezes, mas é um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouquinho do reino de Deus com as pessoas. Amém. Pastor Ronaldo, o senhor está atualmente trabalhando em que região do país? Isso, eu estou em São Paulo, estou aqui na região do Morumbi, região sul de São Paulo, da capital, né? E na igreja do Morumbi. É uma igreja que tem aqui os seus 14, vai fazer 15 anos. E quando eu fui presidente aqui na associação, tive o privilégio de pregar o primeiro sermão, de começar o trabalho aqui. E agora eu volto para terminar meu ministério aqui nessa igreja fantástica. Ah, que maravilha, hein? Então vamos começar nosso programa fazendo uma oração. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor por todas as tuas bênçãos, tua misericórdia. Neste momento tão especial, Senhor, que vamos falar do teu amor para conosco. Por favor, inspire o pastor Ronaldo para que ele possa ter palavras vindas dos altos céus e que essas palavras possam alcançar os corações, transformando e preparando-os para o reino. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu amigo, me diz uma coisa. O senhor já teve o sonho de trabalhar como missionário? Eu já tive, trabalhei como missionário e gostaria de voltar de novo. Eu tive uma notícia muito triste esses dias, que o país onde eu trabalhei acabou expulsando um grupo religioso de brasileiros e que a liberdade religiosa nesse país, que é Angola, é conhecido de todos aqui, amado por todos os brasileiros, mas às vezes alguns grupos se excedem um pouco e eles têm alguns comportamentos, né, que a gente tem que aceitar. Quando você vai para o campo missionário, você tem que entender que você não está levando cultura, você está levando evangelho. Exato. Então, você tem que se integrar na cultura. Nós temos aí várias histórias de missionários, por exemplo, Hudson Taylor, que foi um missionário, tinha 2 anos de medicina, acabou indo para a China como missionário. A China tinha umas associações de cristãs que ficavam na orla, que ficavam na praia, né, no litoral, aliás,
E eles nunca deixaram de ser ingleses ali para os chineses. Inclusive, eles pregavam em inglês e tinha um tradutor para o mandarim. E Hudson Taylor quebrou esse comportamento assim violentamente quando se vestiu de chinês e quando começou a aprender a chinês e quando largou o litoral e foi para o interior. Aí ele conseguiu ser missionário. Então, os missionários eles têm que se integrar na cultura, na sociedade e adaptar o evangelho. Você não adapta o que é princípio, né? Mas você, desculpe, vai adaptar a maneira de fazer e tal. Então, ser missionário foi uma das grandes experiências da minha vida. Como você iniciou essa experiência de ser missionário? É bom, quando me converti e ouvi as cartas missionárias, por isso que é importante, elas são muito importantes, né? Mas nessas cartas missionárias que a gente ouvia, aquilo me inspirava, assim, falava da Índia, né? Para mim a Índia estava muito longe, a China, Japão, eu tinha assim um negócio pela Índia, pela África quando ouvia, tal. E aquilo foi ficando no meu coração e quando fui fazer teologia, eu me casei com uma garota, né? Até hoje, 41 anos, que também tinha um espírito missionário, a Rose. E quando nos formamos, fui trabalhar exatamente com um pastor que tinha sido presidente de duas uniões na África, a União Moçambicana e a União Angolana. E presidente da Espanha, de Portugal, um homem sim, com uma experiência vastíssima. E aí o negócio acendeu. Aflorou mesmo, né? Aflorou mesmo. E ele acabou, assim, entrando em contato e soube que Angola estava precisando de um missionário, um casal. Ela professora e ele pastor. Ele para cuidar do seminário e ela para cuidar da escola de professorado, como eles chamavam. E eu me inscrevi, a divisão sul-americana me escreveu uma carta muito, muito simpática, dizendo parabéns, um jovem, né, querendo ser missionário, tal, mas nós já chamamos alguém, já temos alguém para ir para lá. Que balde de água fria, né? Pois é. E quando eu terminei meu ano, que eu era pastor assistente, associado em Moema, pastor de jovens, quando terminei meu ano, fui indicado para um distrito, que era um dos distritos mais antigos do estado de São Paulo, Itararé. E fui para lá, era a ponta do distrito, uma das partes mais pobres consideradas, tal, etc., mas uma região linda, irmãos sensacionais. E eu estava substituindo um pastor que justamente tinha recebido o chamado para ir para Angola. E quando eu soube dele, eu fiquei assim, surpreso, é você, Jorge Luiz. Hoje ele não é pastor, mas é doutor em arqueologia, um camarada sensacional. E a Vaninha, que era a esposa tinha problemas hormonais, vivia com um saco de remédio. Ele falou, olha, eu não posso ir, minha esposa tem essa dependência e hoje ela está bem de saúde, estão bem, mas assim tem que manter. E ele falou, eu não vou. Quando ele falou, eu não vou, eu falei, opa, escrever para lá. Eu escrevi para lá. Quando eu escrevi, veio uma outra carta da divisão, pastor Daniel Nestares, e dizia assim, olha, parabéns, você continua com o seu senso missionário, mas nós já chamamos outro. Oh. E foi o pastor Edilson. E o pastor Edilson estava no norte do Brasil, e eu falei, tá bom, vamos trabalhar. Aí fui lá, trabalhei, fiz evangelismo e tal. No ano seguinte, recebi uma ligação da divisão, escuta, você ainda quer ser missionário? Eu disse, olha, quero, eu tenho um filho agora. Vocês disseram que não podia um casal sem filhos, mas eu tenho um filho. Não, tudo bem. Se você quiser, tá bom. Isso aí foi na virada do ano, de 82. Em maio a gente estava viajando. Aliás, em junho a gente estava viajando. Dia 7 de junho. E maio me despedi da igreja, né, e tal. E fomos para Angola. Só que Angola estava vivendo um momento muito difícil. Era uma guerra civil bastante forte. Havia um governo que era apoiado pela esquerda e a direita, nas suas várias formas, tentava ajudar os grupos guerrilheiros. Então, Portugal, quando deu independência, deu um ano de tempo para que eles pudessem se ajeitar. Então, colocou os ministérios com os 3 partidos políticos, que eram as 3 guerrilhas, MPLA, UNITA e FNLA.
E esses 3 partidos começaram a governar como ministros e um presidente português interino. Houve um golpe em 75, novembro 11, quando a esquerda apoiou o MPLA e o MPLA se tornou governo. Os 2 partidos, FNLA, os que aceitaram ficar na cidade, pouquíssimos, mas esse partido praticamente desapareceu. Era do Robertson. E o partido da UNITA, que era do Jonas Malheiro Savimbi, não desistiu. Alguns foram incorporados, eles recebiam treinamento da China, recebiam treinamento da África do Sul, e eles iam estudar fora, a Suíça apoiava, etc. e tal. E começou uma guerra que durou 40 anos. 40 anos? 40 anos, 40 e poucos anos. O presidente José Agostinho Neto era um homem equilibrado, era de esquerda, mas era um homem muito equilibrado, muito querido, era um médico. E, de repente, ele vai para a Rússia, adoece e morre. Ele queria implantar reformas assim diferentes daquelas que essa esquerda queria, né? Estou dizendo que a esquerda é melhor ou pior, né? Mas que essa esquerda queria. E assume José Eduardo Santos, que ficou 40 e poucos anos. Ele não era soldado, não era nada, então ele era um homem fabricado e ficou. Hoje, mais da metade do país é dele, dinheiro, bancos, é impressionante. Mas isso não é o caso. E eu cheguei nessa situação. Nesse meio dessa conturbação política é que o senhor chega. Eles não estavam... Eu fui o primeiro missionário depois de vários anos, depois de 7 anos, acho que fui o primeiro missionário branco, estrangeiro. Aliás, pastor, né? Porque havia um médico, havia a esposa enfermeira, um bebezinho de 3 meses e uma enfermeira argentina. Esse médico era espanhol, enfermeira argentina. E quando nós chegamos em Luanda, nós vimos que a coisa estava bem feia. Estava bem feia, não tinha lojas abertas, era um lockdown total, com hora de recolher. E aí nós ficamos assim, temerosos. Eu devia ficar quase uma semana em Luanda para poder tranquilizar, tal, e eu quis ir embora no outro dia. Eu falei, não, eu vou para lá. E foi nisso que aconteceu tudo. Nós chegamos lá um dia depois, em Huambo, que era a capital adventista. Hoje tem 2 uniões lá, em Luanda e outra em Huambo. Huambo é a maior cidade, segunda maior cidade do país. O país é lindo, o país é fantástico. Tem recursos naturais, é um país extraordinário. E lá em Huambo fui recebido, passei o dia, fomos à tardezinha para minha casa. Ficavam 60, 70 quilômetros ali. Um colégio interno chamado Bongo, Missão de Treinamento do Bongo, né? Bongo Mission Training. E ficava em Longonjo, era um distritozinho pequeno. Tudo era pequeno lá, não tinha nada grande. O colégio mas o colégio estava assim, estava parado. A faculdade, os alunos de teologia, eu ia dirigir a faculdade de teologia, tinham desaparecido porque o governo começou a pegar os jovens para treinar e colocar na guerra contra a guerrilha, que a guerrilha foi bem aparelhada pelos países que apoiavam e conhecia bem as matas, então eram muitas bombas, estradas sendo destruídas. A estrada mesmo que eu vinha de Huambo para Longonjo era uma estrada que tinha um monte de minas que estouraram, tinha buracos, tal, etc. Então esse era o clima que nós chegamos lá, mas chegamos com muita alegria, com muita satisfação, né? Tivemos uma rápida reunião, jantamos com o médico, ele explicou uma porção de coisas, e nessa noite eu fui sequestrado com a minha família. Na mesma noite que chegou? Na mesma noite. A minha esposa, a Rose, e nosso filhinho de 1 ano e 3 meses, o André, que hoje vive na Alemanha. Mas foi assim... Então, foi uma experiência, Péricles, de 2 dias no país e 101 dias com os guerrilheiros. Então, dali nós começamos uma jornada de 37 dias a pé, pelas matas. O governo nos achou 2 vezes. Só um instantinho, pastor.
o senhor chegou no colégio, eles invadiram o colégio, é isso? Eles invadiram de madrugada o colégio e sequestraram todos os estrangeiros. Quer dizer que o senhor não Esse chegou é nem a terrível. descansar da viagem, né? Não. Em nenhum momento. Nós dormimos aí uma hora, nem isso. Com o fuso horário, tudo, isso atrapalhou bastante para a gente poder descansar. Então, chegamos lá e a gente não sabia o que estava acontecendo. Né? No meio da noite, eles bateram a porta, eu fui atender, era 00:30, 1h, e estavam todos soldados lá fora. Todos estavam com uniforme, mas não tinha nenhum distintivo. Mas todos estavam de uniforme verde, esse uniforme de mata, né? E muitas armas, muitos tiros, tinha um carro pegando fogo, os pacientes do hospital, que tinha aí uns 100 leitos, acho mais ou menos, estavam todos fora, eles estavam roubando coisas do hospital. Havia uma publicadora, uma gráfica grande, eles roubaram lá tudo que puderam levar de papel para a caminhada e, de repente, começou a caminhar. Tivemos que sair e tínhamos que caminhar. Começamos a caminhar. Deu tempo de pegar as roupas, assim, o material necessário para esses dias? Não? Eu estava de pijama, quando eu fui atender a porta, eu coloquei uma calça do terno que eu usei no dia anterior. Coloquei a calça e o paletó por cima. E fui atender descalço. E quando eles começaram a entrar na casa, minha esposa estava de camisola, eu consegui pegar 4 coisas: a Bíblia, um pacote de fraldas descartáveis, uma saia para ela e um cobertorzinho. Um cobertor. Então, toda a sua bagagem se resumiu a isso? Só isso aí. Aí, dinheiro, a gente estava levando, nós íamos ficar lá 6 anos. Então, estava levando um bocado de coisa, travel check, documentos, passaporte, tudo ficou lá. Nas malas que praticamente não estavam desfeitas. E eles levaram as malas. Eles roubaram as malas. E começamos a andar. A gente não via a enfermeira não estava lá. Eu via o médico, mas não via a enfermeira. E eu nem perguntei, porque se eu pergunto, de repente eles vão dizer assim: esquecemos, vamos buscar. Tem mais um. Mas de repente ela apareceu, depois de algumas horas, só caminhando. Caminhamos das 2h, mais ou menos, até às 8h. E a enfermeira apareceu. Eles tinham esquecido mesmo. E esquecido, não tinham visto, ela ficou quietinha. E eles foram buscá-la e ela estava pronta. E ela não fugiu. Ela podia ter fugido. Ela escreveu um livro agora, em alemão, foi traduzido para o espanhol, da saga, né, da passagem. E ela sempre disse assim: como é que eu ia fugir sabendo que a Rose, o Ronaldo e o bebê estavam lá e eles não sabiam nada do que estava acontecendo. Então ela preparou comida, uma bolsa de comida para nós, preparou uma roupinha que ela tinha também lá para o bebê e ficou esperando. E eles apareceram, ela estava preparada para ir. E assim nós começamos a jornada. E o caminho foi bastante... A gente não sabia, eles começavam a fazer entrevistas conosco: você é comunista? Eu falei: não sou, o Brasil não é comunista. Era o João Figueiredo, o presidente. Eu falei: não, o Brasil é militar. Os militares entraram para tirar os... Não, mas você veio ajudar os comunistas. Eu falei: não, eu vim ajudar o povo angolano. Eu vim pregar o evangelho para o povo angolano. Tá bom, tudo bem. E entrevistas com cada um e as mesmas perguntas e aquelas repetições todas. E fomos caminhando, a gente não tinha padrão de caminhada. Às vezes caminhava à noite, às vezes caminhava de dia, às vezes caminhava 1 hora, às vezes caminhava como num sábado à tarde. Eu fui falar com eles, né? Falei assim: olha, se puder evitar a gente caminhar sábado, nós guardamos o sábado. Eles tinham uma expressão assim: tudo bem, estamos juntos, tudo bem, tá, ok, tudo bem. Mas aí sábado às 3h começamos a caminhar, paramos só no domingo às 4h. E foi nessa noite o exército nos achou. E aí foram tiros para tudo quanto era canto e tal, e fugindo. Nessa noite, cada um de nós teve uma experiência com Deus, assim, marcante, né? Uma experiência marcante com Deus, uma experiência forte. A minha foi diferente da minha esposa e tal, porque houve um momento em que nós nos separamos, porque eles estavam atirando, eles ficaram atrás defendendo, eu me vi sozinho, minha esposa
Eu já estava separado da minha esposa ali. Eu não sabia onde ela estava. Ela estava com o bebê, eu tinha carregado o bebê das 3 até umas 11h30 da noite. Eu falei, não aguento mais. Aí passei para ela. Ela tinha um casaco que a enfermeira trouxe para ela, que era um casaco bem grande. Ela punha o bebê ali e fechava os botões. Então, era tipo um local para um aconchego ali. E enquanto minha esposa estava sozinha, ela queria desistir. Os tiros estavam lá atrás, e eles uivavam e batiam tambores. Era um clima muito tenso. E ela começou, não, eu vou desistir, vou sentar aqui, que eles me peguem. E, de repente, ela sentiu alguém empurrando, ela achou que era a enfermeira. Falou, oh, que bom, Vitória, que você está aqui. Estou me sentindo sozinha e tal. E quando ela olhou para trás, não tinha ninguém. Ela achou Olha, estranho aquilo. E aconteceu isso mais uma vez. E ela olhar para trás, não tinha ninguém. Aí, em algum momento, ela viu pessoas na frente. Porque antes da gente sair no sábado, eles disseram, tirem qualquer pedaço de roupa branca. Porque nós vamos viajar, tem lua cheia, era uma lua cheia. Então, ninguém com roupa branca. Eles avisavam muito isso. E ela encontrou umas pessoas que estavam assim à direita, no caminho, e estavam todas de branco. E ela achou muito estranho, ela não conseguia ver o rosto das pessoas, ela não conseguia ver, mas enquanto ela passava, as pessoas olhavam para ela. Ela não parou, não falou com as pessoas. Enquanto ela passava, as pessoas a acompanhavam. E depois que ela se tocou, né? Eu acho que eram anjos, né? E ela crê que eram anjos de Deus, dizendo, nós estamos aqui, fique tranquilo. E para mim foi uma noite desastrosa, eu briguei com Deus, abandonei a Deus, eu disse que ele estava errado, porque ele não cuidava de mim, da minha família, que ele me tirasse dali. E teve um momento que eu podia fugir, porque não tinha ninguém. E eu vi um lugar para me esconder. E me deu vontade de fazer isso. Quando a gente fica longe de Deus, a gente perde qualquer senso de... Como é que eu ia ficar lá e deixar minha família, né? deixar a família, né? Então, aí tocamos. Tocamos de manhã, umas 11 horas, todo mundo quebrado, todo mundo... Eles devem ter matado muitos lá atrás. De repente, os tiros pararam. Foi um momento com Deus ali, eu orei e falei, tá bom, se eu não quero sair mais daqui, tá, mas só cuida de mim. Quando eu disse isso, os tiros pararam. Olha, E o som, o batuque e os uivos pararam. E nós seguimos. E de manhãzinha, assim, nós achamos uma fazenda abandonada. E tinha uma porção de árvores de mexerica, tangerina, né? E nós começamos com fome, comer, deitamos no chão, as pernas doloridas pela caminhada. Aí o inimigo nos achou de novo. O inimigo não, eles chamavam de inimigo, né? O Winnie, mas na realidade era o governo que estava tentando nos tirar. E eles chegaram muito próximos. Aí eles acho que perceberam que nós podíamos morrer numa dessas. E aí largaram. Eles só monitoraram, largaram. Não tivemos mais a presença do governo. Mas o governo, por 2 vezes, tentou nos tirar. E aí continuamos. Pela proteção mesmo dos reféns, ele resolveu, então, não atacar, né? Não atacar. E aí seguimos. Aí nós aprendemos a andar, aprendemos a beber pouca água. É uma época... Angola tem... Eles dizem que tem 2 estações no ano, o cacimbo e o verão. O cacimbo não chove. Não chove. 6 meses sem chuva, não tem uma gota de chuva. E 6 meses é o verão, chove todo dia. Então, o inverno quando não chove, o verão quando chove todo dia. Mas eles têm... As 4 estações são definidas lá, segundo alguns, mas eles têm essa ideia. E nós fomos presos na época do cacimbo. Então, não choveu. Essa foi uma benção. E foi uma benção e também não foi, mas foi uma benção. Porque os rios começavam a secar. E a água começava a minguar. E nós chegamos muitas vezes assim, eles estavam desesperados também, com sede. A gente caminhava um dia inteiro, às vezes, e chegava num rio e ele estava seco. E eu me lembro que nós chegamos num rio que estava seco, mas tinha barro no fundo. Eles começaram a pisar no barro, pisar desesperadamente, aí fica aquela águazinha que sobe. E nós bebemos aquela água também. Ela mesma. Estava diarreia. Nós tivemos diarreia praticamente todo dia. E como foi enfrentar essa diarreia, que é uma doença terrível, né? Sem ter remédio, sem ter material
médico? Como é que foi? Carvão. Carvão? A gente pegava o carvão da fogueira, mastigava, engolia. Lembrou dos desbravadores? É. Aliás, por causa dos desbravadores, eu consegui fazer muita coisa lá. E não só lá, mas também depois num campo de prisioneiros, nós ficamos. Então, a caminhada foi assim. Uma noite lá, um leão comeu um soldado lá, matou um soldado. Você tinha cobras, eles comiam um macaco, comiam cobra, comiam um palanca, que é um tipo de um veado. E a gente ia acompanhando, né? Ia acompanhando no chão. Às vezes eles encontravam uma aldeia abandonada, eles faziam aldeias no meio da mata assim, em um dia. Um monte de casas, faziam assim, tudo impressionante. Eu aprendi a fazer isso com eles lá. E o governo descobria, metia uma bomba, aí eles mudavam. E essa aldeia ficava abandonada. Nós encontramos aí umas 3, 4 aldeias abandonadas, encontramos uma posição deles, que era uma cidade deles, no meio da mata, tudo com amarras, tudo com palha. Era uma cidade, tinha tudo, tinha hospital, tinha tudo no meio do mar, debaixo das árvores. E foi bem interessante. Tinha uma escola, tinha uma professora, e aí nesse lugar eles entrevistaram de novo minha esposa, a mim, o médico, e eles disseram para o médico... e aí terminaram dizendo assim, não, vocês vão ficar com a gente, porque a gente precisa de pastor também aqui, nós precisamos de Deus. E para minha esposa, não, precisamos de professoras, vai ser muito bem usado aqui. Para o médico, né, todo mundo queria falar com o médico, e remédio, não tinha, né? Eles curavam as coisas com plantas, eles nos levaram para ver assim, algumas pessoas, lá uma menina que tomou um tiro de cima para baixo, entrou na perna por cima, saiu por baixo. Estava lá num cubículo que eles tinham, ao ar livre, porque não chovia, e com um pedaço de uma melancia verde que eles têm lá, que diz que é antibiótico. Um pedacinho em cima, assim, aí o médico olhou, tal, ele tinha um antibiótico lá, deu nela, tal. Então, eles tinham, assim, muita vontade de tomar o país, eles tinham um apoio da África do Sul, Estados Unidos indiretamente, mas eles eram socialistas, né, também. Então, assim, era uma luta para derrubar o governo, então eles começavam a destruir postos de petróleo, estrada de ferro, caminho de ferro, como chamavam, pontes. Esse era o trabalho que eles realizavam. Nós ficamos 37 dias nessa companhia, aí muita coisa aconteceu também, e chegamos a um lugar, eles estavam todos felizes ali, e eu escutava muito barulho de caminhão. E passamos por um canhão para ataque aéreo, tal, tinha lá todo o camuflado deles, devem estar numa região, e era uma região chamada Quandocubango, que é uma província mais ao sudeste de Angola. E aí eles tinham um pouco mais de domínio nessa província. Então, eles tinham algumas armas no caminho, as casinhas de palha eram melhores, tinha casinhas para ataque antiaéreo, ficamos lá algumas vezes, e aí, de repente, os caminhões chegaram. 2 caminhões que eles roubaram do governo, e tinha um detalhe que eles tiravam um farol. Eles só tinham um farol só. Eles guardavam um farol. Mas qual a razão? Quando queimar um, usa o outro? Para definir que era deles. Entendi. Quando na mata eles encontravam um caminhão com 2 faróis, eles metiam bala. Quando encontravam um de era deles. Grupo, né? Pastor, e nesses momentos de caminhada aí, creio que vocês não estavam acostumados a caminhar tanto tempo, né? E isso deve ter ferido os pés, bolhas, assim. Como é que foi feito para caminhar? No princípio, bolhas, né? Porque eu tinha um sapato social e sem meia. Na mata. Quando eu saí. Minha esposa tinha uma bota que o médico deu para ela lá. Quando nós passamos pela casa do médico, ele deu uma bota que ela estava de chinelo de dedo. Foi assim que saímos de casa. Essa bota cortou a perna dela. Ela tem uma marca até hoje, assim, bem grande. E foi roçando, fez uma ferida que não fechava nunca. E mais bolhas, muitas bolhas, e a gente, tudo que a gente encontrava, a gente usava.
Não tinha muita coisa na mata, mas de repente você encontrar um pedacinho de plástico, era para guardar. Alguma coisa você ia... Tudo era valioso, né? Um pedacinho de plástico que nós achamos, lá no começo, nós guardamos. Serviu como calça plástica para o meu filho. Só havia 4 fraldas para ele, e nós não usamos as fraldas descartáveis. Deus nos deu as fraldas descartáveis para as mulheres usarem como absorvente. Tem 3 mulheres. Então, assim, foram acontecendo coisas impressionantes no caminho. O nosso papel higiênico foi uma blusa que a minha esposa ganhou da igreja de Tararé, quando nós saímos de lá, uma blusa de seda cinza. E a gente usava pedacinho por pedacinho quando precisava. Pedacinho por pedacinho. E acabou justamente quando a gente chegou no campo de prisioneiros. Aqui. Banho. O primeiro banho foi depois de uns 10 dias, num riachinho lá. Foi assim, empoeirado, né? Empoeirado, a gente não sabia mais o que era limpo e sujo, né? Você não consegue mais detectar o que está limpo e o que está sujo depois de algum tempo. Aí chegaram os caminhões, foi pior, a gente achou, bom, vamos parar de caminhar agora, era melhor caminhar. Porque iam 40 pessoas em cima de um caminhão, na boleia, como eles chamavam. Aí eles disseram que as que tinham crianças iam na frente com o motorista, mas não tinha banco, era um ferro. E elas ficavam sentadas naquele ferro, que machucou bastante as nádegas e tudo mais, a coluna delas, que elas quiseram voltar para a boleia. E na boleia a gente vomitava, nossa, era muita coisa, tem muita coisa. Aí alguns que vomitaram demais, eles jogavam fora do caminhão, e ficava aquele cheiro. Lá? Deixavam. Alguns tinham guerrilheiras mulheres, né? Tinha uma guerrilheira que estava grávida e estava com malária. Essa ajudou um pouco a gente, e meu filho, pequenininho, ia no colo dela. Era uma moça muito sofrida. Ela e a irmã saíram correndo enquanto a casa era queimada e os pais mortos. O governo assim achou que eles eram da guerrilha, e acho que eram mesmo, e acabou, matou. Ela viu os pais e ela, correndo com a irmã, percebeu que a irmã, de repente, forçou a mão dela para baixo, ela olhou, a irmã tinha tomado um tiro e morreu no caminho, e ela seguiu em frente. Então, muitas histórias assim... Muito sofrimento, né? Muito sofrimento. E ela era uma moça boa, assim, sabe? Ela começou a vomitar muito no caminhão, eles jogaram ela para fora, vai a pé. E assim... E depois de 5 dias de caminhão, nós chegamos no campo de prisioneiros. E esse campo de prisioneiros tinha uma casinha para cada um. Só que entrou no caminhão, nessa última fase, todo mundo desceu, só ficamos nós. Não, vocês ficam. E era uma aldeia dessas, era a segunda aldeia que parecia uma cidade. Eles ali dominavam, tudo era de palha, tudo de palha, tudo de palha. Amarras de palha. E entrou no caminhão um tenente-coronel. Aliás, um major. Major Melgaço. Major Melgaço... mesmo ou prisioneiro? Não. Era do grupo. Ele vinha cuidar da gente, subiram ele e mais 2 seguranças dele. Todos armados, né? Com FAL, com pistolas, e ele só tinha uma pistola. E a roupa dele era diferente um pouco. E ele subiu, e o Major Melgaço, ele tinha tomado um ricochete de bala que correu aqui. Então, ele tinha era afundado aqui, um afundamento aqui. E era uma pessoa muito feia, muito feia. E quando ele subiu, aí eu disse, bom dia, boa tarde, acho que era boa tarde, bom dia. E agora? Eu falei. E assim, agora vocês vão descansar. Agora vocês vão descansar. Ele falou, mas bem baixinho assim, eu falei, pronto, aí os caras vão matar a gente. Né? Vocês vão descansar, vocês vão descansar. E eu olhei para a dona Isabel, que era uma enfermeira, que estava indo encontrar o marido naquela zona, eles chamavam de zona 6, zona 7, aí não sei se era 6 ou 7. Ela estava vendo com 4 ou 5 crianças, um bebê de colo, e ela veio uma parte da caminhada conosco, uma senhora com faculdade, enfermeira de alto padrão,
E ela dava um diálogo com a gente, sabe? Muito querida. Nossa, ela ajudou bastante a gente. E quando ela me viu conversando com o Major Melgaço, e ela viu a surpresa nossa, o camarada fala, não, vocês vão descansar, vocês vão para um lugar, agora vocês vão descansar. E olhou para o lado, falei, pô, esse cara vai matar a gente. Aí eu vi a dona Isabel. Ela disse assim, fiquem tranquilos. Aí deu um pouco de tranquilidade. Aí nós rodamos aí 1h30 ou 2 de caminhão, em um lugar cheio de espinhos, assim, um lugar todo seco, né? Porque não chove, ali é uma influência do deserto Kalahari, por ali. E era o campo e era o campo de prisioneiros deles. Aí eles nos deixaram numa clareira assim, veio um capitão, e não me recordo o nome dele agora, mas o capitão veio receber a gente e fez umas perguntas lá, tal, e coisa, tal. Vocês vão descansar agora. Será que eles não vão parar a gente aqui, dar uma metralhada e enterrar aqui mesmo? Bom, tudo bem, na mão de Deus. Né? Tensão pura, né? É. Aí eles levaram cada um para uma casinha. Deram um lampiãozinho, um gasóleo, era uma latinha de refrigerante com pavio e já estava escurecendo. Nós tínhamos lá, eles devolveram as nossas malas, mas não tinha mais nada. Né? Tinha 5 sapatos altos, sapato de salto alto, um vestido da minha esposa, tinha uma muda de roupa para cada um só. Que não teria utilidade ali no local, né? É. E os passaportes estavam lá. Então, pelo menos, tem documento. O dinheiro não estava mais, eles, sei lá o que eles... E pronto. Aí entramos, ficamos ali. Era uma caminha de mais ou menos uns 90 centímetros. Vamos ter que dormir aqui. E estávamos no escuro ainda, ele veio trazer a lâmpada. E vocês estão com fome? Nós estávamos com fome. Aí trouxe o pirão, né? Pirão nós comemos o tempo todo, eu adoro pirão de milho, polenta, né? Alguma coisa parecida com polenta. Se não gostava, passou a gostar, né? Eu já gostava, né? E nós comemos aqui em casa, quando tem, é uma alegria. Milho aqui para nós é fantástico. Aliás, muito milho, pirão o tempo todo. Às vezes eles matavam lá um gado, a gente comia. Nós éramos vegetarianos, isso aumentava no começo a diarreia, né? Comer carne. E pronto. Aí trouxeram a comida, daqui a pouco veio o Major Melgaço. Ele entra, senta, fica calado, rosto feio, aquela luz batendo nele, assim, eu me lembro bem. E ele começa a fazer um monte de perguntas. Nome, endereço, nome dos pais. E a gente respondendo, né? Endereço dos pais. A gente não tinha na hora, ele foi, mas acabou dando certo. E o Andrezinho? Ele começou a chamar de Andrezinho. E o Andrezinho? Ah, tá bem aqui. E o André não ia com ninguém. Ele só foi com essa moça que eles jogaram fora do caminhão. Ele não ia com ninguém. Ele chorava muito quando alguém queria pegar ele no colo. Porque eles tinham 3 meses. Tem um fato interessante, numa aldeia, apareceu um monte de criança para ver branco, que eles nunca tinham visto brancos, eram pequenos, na guerra, lá no meio da aldeia. E um menino fez assim nele, né, para ver se saía a tinta. A cor. Mas, então, ele olhou bem para o André, obscuro, aquele cara feio. Ele olhou bem para o André, pegou o André no colo, o André foi olhando para ele assim. E ele falou assim, o Andrezinho vai ver a vovó logo. Assim me emociona até um pouquinho. Encheu o coração de alegria, agora é esperança, né? E o André ficou olhando para ele, vovó, e aí ganhou, né? Ele ficou mais um dia lá, ele queria saber se a gente perdeu alguma coisa de valor. Eu falei, não, isso daí nem vem ao caso, né? Nós temos a vida é mais importante. E ele foi embora. E não voltava nunca. Ele até disse, né? Eu vou tratar da sua libertação. Vai demorar um pouco, mas eu vou voltar. Aí demorou mais de 2 meses, né? É mesmo? E lá no campo de prisioneiros, cada um tinha sua casinha, conhecemos o padre Fernandes. O padre Fernandes se tornou meu melhor amigo lá. Também prisioneiro? O padre Fernandes estava na época da chuva, ele foi pego na época da chuva. Ele disse que passava por rios, assim, levando, ele tem uma maletinha com o missal dele, o missário dele, né? E ele levava o quilo, ele disse que sofreu bastante.
Ele e o secretário dele, que era um nativo, que era o Tiago, um rapaz alto, longilíneo, assim, tipo deles lá, que queria ser padre. E os dois viviam lá. E nós começamos a fazer um culto lá. Nós pedimos a permissão do capitão. A gente pode usar um jango. O jango era uma barraquinha lá, uma casinha, que era bem diferente das outras, não tinha parede. Falamos, podemos usar ali para fazer um culto? O capitão, não, pode fazer. E ele ficava de longe ouvindo, e alguns guerrilheiros cantavam. Porque nós tínhamos um inário, a minha Bíblia eu peguei. A lição da escola sabatina era do trimestre retrasado, que a gente estudava, que era do médico, espanhol, da enfermeira argentina. Essa lição foi bem estudada, né? Esse tempo todo. Foi bem estudado. E a gente se reunia de manhã para fazer um culto, e à noite também, na casa de um e depois na casa de outro. Aí eu comecei a fazer móveis de acampamento. E enchi minha casa de móveis de acampamento. Eles me emprestavam faca, machado. Aí eu pedi para cortar a minha lenha. Porque nessa época da seca tem uma árvore lá extraordinária, eu não sei o nome dessa árvore, mas ela seca. E você tem ali uma lenha extraordinária. Aí eu pedi para cortar, eles emprestaram o machado, emprestaram a faca para fazer alguns móveis, eles me ensinaram a tirar a raiz, tudo no seco, no árido, parecia deserto. Tem uns arbustos lá, me ensinaram a tirar a raiz desse arbusto, a casca da raiz, molhar e fazer as amarras. Aquilo ficava... Aí eu fiz uma poltrona, fiz um fogo de preguiçoso, fiz um monte de coisa. Banco. A criatividade aflorou agora, né? Eu era desbravador, né? E aí eu cortava lenha para o médico também, para a enfermeira. Então, Pastor, a enfermeira ficou... antes de dar uma continuidade, muitas pessoas que estão assistindo não sabem o que é desbravador. Você poderia só, em poucas palavras, dizer o que é? Os bravadores são parecidos com os escoteiros, só que eles têm uma filosofia um pouco diferente quando diz respeito à religiosidade. Os escoteiros respeitam muito a religião. Mas aí é um grupo de crianças de 10 a 15 anos que trabalham com especialidades, fazem artes manuais, acampamentos e tal, aprendem disciplina, parecido com os escoteiros, só que é dentro da Igreja Adventista Sétimo Dia. E quem pode ser desbravador, pastor? 10 a 15 anos. Assim, mas quem pode? É só pessoas da igreja mesmo que podem? Não, qualquer pessoa de 10 a 15 anos. Qualquer garoto, garota de 10 a 15 anos. Tem unidades separadas por feminino, masculino, e a liderança é adulta. E é muito legal isso aí. No mundo, eu acho que são mais de 2 milhões, alguma coisa assim. Então aproveitando essa pausa aí, você que é mãe, pai, que estejam assistindo, procure uma igreja adventista, leve seu filho para que possa participar de tantas coisas para a vida terrena, também para o céu, não é? É verdade. Foi uma coisa boa. Então, me ajudou, né? Inclusive, na caminhada, eu colocava uma pedrinha lisa na boca para poder salivar melhor. Isso a gente aprende. Carregar coisas nas costas, andar. Depois andar ficou uma brincadeira para a gente, né? Andar para a gente era... Nós andamos mais ou menos 1.200 quilômetros pela distância. É muita coisa, hein? A pé. É como de São Paulo para Brasília, aí sobra um pouco, vai além um pouco lá de Brasília. Então, e foi uma bênção, né? Eu emagreci, minha esposa não... Ela tinha alguns pontos de varizes, a perna ficou lisa. Então, caminhar faz muito bem, é uma coisa excelente mesmo, né? A gente aqui... Eu emagreci tanto que a minha aliança caiu e eu não percebi. É mesmo? Eu emagreci... Eu devia estar com uns 60 quilos, mais ou menos. Puxa, ficou bem magrinho, hein? Eu tinha uns 70 e tal, mas estava bem. Eu tinha disposição, tinha muita disposição. Bom, aí nessa história toda, ficamos no Campo Prisioneiros, vinham repórteres ali, queriam entrevistar a gente e tal, e eu toda vez que podia, eu tinha deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha uma parte da caneta, né? Tinha só a parte do refil.
de uma caneta. E a gente usava isso para escrever. E eles davam como papel higiênico, chegaram a dar papel higiênico da África do Sul. A gente estava lá. Mas só nessa época do acampamento, né? Acampamento. Mas a maioria, eles davam um papel grosso para a gente. Então a gente ficava amassando o papel o tempo inteiro. Não tinha nada que fazer, né? Ficava amassando papel, amassando papel, amassando papel. Para ficar molinho a gente usar. O banheiro ficava fora, era um caracol assim, de uma parede de tipo em formato de caracol, um buraco no meio, e a gente usava as cinzas da noite anterior para desinfetar o local. Esse era o nosso banheiro. O banho era uma vez por semana, eles levavam a gente até um riachinho ali. Ali no riachinho, às vezes, apareciam alguns animais, rinocerontes, bichos assim. E eles sempre estavam... Eles tinham tanta tranquilidade conosco que eles deixavam as armas deles aqui, na beira do rio, e iam banhar também. Oferecia um perigo, né? Um dia nós estávamos voltando, ficava assim uns 25, 30 minutos. E a gente estava voltando e eles erraram o caminho. E aí nós soubemos que tinha russos presos. Tinha 2 russos presos. Que do nosso acampamento dava para ver uma pontinha do acampamento deles. E um dia eu consegui ver um dos russos, que começou a fazer assim para mim. Eu falei, vai ver que ele quer ver a minha criança. Aí eu levei meu filho para ver. Aí ele fazia assim, né? Eu tenho um bebê. Lá de longe dá para ver. Entendi. Aí um dia eles descobriram, tiraram eles de lá, mas teve muita coisa. Conhecemos a Josi, que era uma enfermeira da Cruz Vermelha Internacional, numa das vindas dos repórteres. Eles juntaram todos os prisioneiros e a gente descobriu que tinha portugueses, E a Josi não acreditava em Deus, nada, era suíça, falava vários idiomas, uma moça de 23 anos, falava vários idiomas, era uma moça preciosa. E como a nossa enfermeira, uma noite, teve uma investida de um cubano que estava preso, era um cubano que renegou o exército, porque eles tinham uns 30 mil soldados cubanos, o governo. E 2 renegaram, fugiram, renunciaram ao exército. Estavam lá como operadores da guerrilha. E um deles entrou de madrugada na cabaninha da enfermeira solteira, nossa. E ele, casa comigo, casa. Eu falei, você está maluco? Casa comigo? Se você não sair daqui, eu comecei a gritar. E ela ficou com medo, falou com o capitão. Aí o capitão trouxe essa enfermeira suíça para morar com ela. Aí ficaram as 2. E nisso ela começou a chamar a gente de irmão, né? E a gente tinha um culto, tinha lá esse Jango, todo sábado a gente reunia lá, uma escola sabatina normal. Então eu era o pastor, a lição era passada pelo médico, a minha esposa e a esposa do médico eram as diretoras do Ministério da Criança, a Vitória era diretora de jovens da escola sabatina, e o padre assistia conosco, o Tiago também, todo sábado. O padre foi meu amigo, nós nunca discutimos religião. Ele falava, dava a opinião dele, eu dava a minha opinião, e a gente ficava assim. Ele queria aprender hebraico. Ele falou, você estudou hebraico? Eu falei, estou um ano de hebraico. Não, então você vai me ensinar. Porque eu mencionei que gostava do latim, eu falei, então eu te ensino latim, você ensina hebraico. Quando é que vamos começar? Como é que vamos começar? 3 da manhã ele fazia a missa dele, ele nunca convidou a gente. É mesmo? E um dia ele disse assim, o Tiago quer fazer, o secretário dele, o Tiago quer fazer uma oração hoje, você deixa? Eu falei, claro. Aí falou, hoje nós temos uma novidade aqui, o Tiago vai fazer uma oração. E todo envergonhado. Aí fechamos os olhos, quando fechei os olhos eu demorei um pouco para fechar os olhos, ele tirou um papelzinho do bolso. Papel era difícil, escrever era difícil. E ele leu uma oração linda. Eu devia ter pedido aquele papel dele. Uma oração linda, emocionou a todos ali. Ele ia ser padre e acabou sendo guerrilheiro depois, né? Eles o colocaram como guerrilheiro lá. Mas aí veio, um dia eu estava muito triste, tinha passado o 7 de setembro, alguma coisa assim. Exatamente, tinha passado o 7 de setembro, eu estava meio assim, dia da independência e tal. Já tinha feito culto na casa do médico, à tarde, de manhã na casa do médico, à noite era na minha casa.
É tudo pertinho, assim. Aí eu ouço uma voz conhecida. Quem tá falando, dando ordem, falando em umbundo, que a língua deles é assim, a gente cantava em umbundo, eu não entendi uma palavra, mas a gente cantava e eles vinham cantar junto, alguns vinham cantar junto. Eles cantavam muito, são muito musicais. Aí nesse dia eu vi uma voz em umbundo, quem será? Aí eu olhei para trás, o Major Melgaço. Ah, ele te retornou. O Major Melgaço. Quando eu vi, eu levantei, e estava num caminho assim, ficava fora do arraial ali, eu não podia ir naquele caminho. E eu saí correndo na direção deles, mas instintivo. Quando eu saí, os camaradas... Ele falou, não, é o professor. Professor, bom dia. E falou assim, o professor está muito triste. Ele O que percebeu. aconteceu? Falei assim, puxa, Major, a gente não sai. Ele falou, eu vim aqui para libertar vocês. Nossa, que deu um... Entusiasmo, alegria, hein? Emociona até hoje. É. Imagina. E ele já perguntou, cadê o Andrezinho? Cadê o Andrezinho? Mas o Andrezinho está lá, ele foi ver o Andrezinho vai ver a vovó. Aí demorou um tempo, chegaram outros repórteres e filmaram muito e tal, chegaram outros, Dr. Jacajamba e Dr. Valentim, eu fui atrás deles agora, saber onde eles estavam, e um é deputado e o outro é professor da universidade, mas não consegui achá-los, mas eles estão lá. E Major Melgaço eu não achei, eu perguntei muito, não achei. O capitão Chimuco, que foi o capitão que veio nos prender, ele foi até o colégio. O colégio foi completamente destruído. E a Vitória Duarte, bom, eu conto depois aqui, mas para encerrar. Mas aí começou. E eles entrevistaram bastante, falaram bastante e tal, o que falta, o que não falta, e nos fizeram assinar alguns documentos. E um documento dizia assim, que eu não voltaria mais em Angola enquanto estivesse em guerra. É mesmo? E se eu voltasse, eles iriam me perseguir. E esses eram meus pesadelos. Imagina. Eu sonhava que eu estava chegando lá e eles descobriam, iam atrás de mim e eu fugia. Esses eram meus pesadelos. Depois de 40 anos eu voltei para lá. Aí agora já não tinha mais guerrilha, né? Quase 40 anos, menos até, não foi. 40 anos de guerra. Eu voltei quando acabou a guerra. Depois dos 40 anos de guerra acabou a guerra, eu voltei. Mas aí ficamos esperando. Aí vem caminhão leva uma noite inteira. E nessa jornada toda, um dia, eu estava... era sexta-feira. Fazia muito frio à noite, essa época do inverno. A gente dormia sempre com uma fogueira, eu sempre estava cortando lenha. E um dia, um deles, vestido de verde, nem todos vestiam verde, era raro ali no Campo Prisioneiros alguém vestir verde. Tinha um camarada lá cortando lenha bem na frente da minha casinha, estava assobiando. Eles cantam, assobiam e tal. E era um hino de Porto Sol. E, bom, o hinário não era só nosso, né? Às vezes um outro movimento religioso usa aquela música com uma outra letra, né? Exato. Aí eu saí, era já bem perto do Porto Sol. Aí eu saí da cabana, fui me aproximando dele, ele deixou me aproximar, e eu falei, o que você está fazendo aí? Ah, estou cortando lenha. Ah, tá bom. Você está assobiando? Estou assobiando. Que música é essa aí? Ele olhou para mim. É do sábado. Olha. Eu guardo o sábado. Ele disse assim, eu também. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu sou adventista. E eu fui pego pela guerrilha. Eu era soldado do governo. Eu sou prisioneiro aqui. E eu faço serviços aqui para eles.
A minha esposa está vindo a pé lá de onde vocês saíram. Eu não sei que dia ela vai chegar. Ela está vindo para cá para ficar comigo. Eles deixaram. Ela vai morar aqui comigo e eu vou me tornar um soldado deles. Eu não consigo guardar o sábado. Eu não tenho Bíblia. Nossa. Aí eu o abracei e o levei para dentro da minha cabana. Esse foi o meu erro. Porque o capitão estava vendo. Orei com ele lá, no e-mail, e ele foi embora. Nunca mais eu vi. O Elias. É mesmo? Mas eu sabia que ele estava lá, porque o Tiago... Foi por retaliação. Alguma coisa assim, para não criar... Vínculos, né? E o Tiago, que era do padre, ele podia andar onde ele quisesse. Ele não tinha limite. Ele podia andar. E um dia ele veio falar para mim que o Elias mandou um abraço para você. Onde é que ele está? A gente sempre vê. Aí eu mandava recados por ele e tal, por ali. E no dia que os caminhões chegaram, que nós fomos embora, eu peguei minha Bíblia e botei aqui atrás, assim. Eu não guardei minha Bíblia, pus aqui na calça. A calça era larga pra caramba, botei aqui. E fui. Nós tínhamos lá umas sacolas, latinhas com um negócio. E eu falei para o Tiago, fala para o Elias me procurar. Eu tenho um negócio para ele. E eu vi o Elias. Aliás, ele que me viu, foi pegar minha sacola, olhei para trás, era o Elias. O Elias. Você vai embora? Não? Vou embora. Eu vou te levar aqui, ó. Então, um presente para você. Um presente. Eu peguei minha Bíblia e fiz isso aqui. Pensa em alguém feliz. Imagina. Que alegria poder ter a palavra de Deus, poder ler e estudar sobre Jesus, né? Ele disse assim, é muito provável que a gente não vai se ver aqui. Muito provável. Toda vez que eu vou a Angola e prego, eu pergunto se alguém conhece o Elias. Eu já fui várias vezes, umas 6, 7 vezes fui para lá. Ninguém conhece o Elias. Mas a gente vai se encontrar um dia. Eu falei, vai se encontrar. É verdade. E subimos no caminhão, fomos embora, tinha lá dormimos num outro campo de prisioneiros, já tinha cama, aí tinha água, tinha um monte de coisa, mas tudo era de palha também, mas era bem feitinho. E aí chegaram os repórteres da BBC de Londres, um monte de lugar, filmando nossa saída, teve um monte de discurso. E antes dos discursos tinha muita gente com bandeira de Angola, bandeira da guerrilha, né, do Galo Negro, e tal, e cantando, fazendo tudo para ser filmado, tal. Daqui a pouco chega um caminhão e tem dois homens de terno brancos no caminhão, mais alguns repórteres. E os dois homens de ternos, eles fizeram um palanque, sentaram assim à nossa esquerda, lá embaixo, e um deles ficava olhando assim, fazendo assim para a gente, o tempo todo. Tá bom, e a gente fazia assim também, né? Aí vai lá um dos mais influentes guerrilheiros, não tinha um braço, mas ele era o cara que falava um monte de idiomas, tal. E fez um discurso, tal. Aí, então, agora eu quero chamar o presidente da Cruz Vermelha Internacional, presidente da Cruz Vermelha da África do Sul, que ele vai receber os prisioneiros. Aí chamou um dos brancos, tá, de terno, esse não era o que fazia tchauzinho pra gente, era o outro. Aí ele foi lá e disse assim, receba os prisioneiros, não, ele falou os prisioneiros, receba os prisioneiros em nome da Cruz Vermelha da África do Sul. Onde é que eu assino? Só falou isso. Aí ele assinou, já sentou, então estão libertos, porque tinha mais prisioneiros conosco, os portugueses e tal. Aí a Josi, que é essa enfermeira suíça, estava conversando com o segundo homem de terno. E ela fez assim, Ronaldo. E eu não queria falar com um repórter, tinha um monte de repórter, eu dizia, não falo inglês, desculpa, não falo. E fui fugindo, não queria falar, eu não estava. E aí ela me fez sinal, vem. Falei, é repórter? Eu não vou. Falei, não, vem. Aí quando eu cheguei, ela disse assim, sabe quem é ele? Não.
pastor da igreja. Falei, como? Ele é capitão do exército da África do Sul, capelão militar. Ele veio acompanhar a libertação de vocês. Nossa. Um homem alto, Eric Anandel, o nome dele. Parece que é falecido, ou está bem velhinho nos Estados Unidos. Eu perdi contato completamente. E aí eu abracei, e aí chamei todos. Ele tirou uma capanguinha assim, tirou um lenço perfumado, né, uma toalha perfumada, deu para cada um. Eu falei, o que eu vou fazer com esse negócio? Né? Aí passei aqui, fiquei passando no corpo, era para limpar a mão para comer, ele trouxe comida para gente. Entendi. Aí deu uma maçã para o meu filho, o André comeu a maçã assim, um tapa. Todo gosto, né? Aí trouxe castanha, falei assim, aqui é do Brasil. Trouxe uma castanha, deu para castanha, deu umas frutinhas secas. Aí ele só ficava dizendo, né, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tá. Isso aí foi um manjar, né? Maravilhoso. E de repente, começaram a dar uns gritos lá, tal, a gente ia embora. Subimos no caminhão. Aí chegamos no rio Okavango. É a divisa com a Namíbia. 1 hora de caminhão. E ele junto ali, a gente só se abraçava e fazia assim. Aí ele falou assim, ó, 11h30, no horário de Angola. 11h30, no horário da África do Sul também. Toda a igreja na África do Sul estava esperando esse momento. Ele falou assim, na África do Sul, não. A igreja no mundo orou por vocês, sabia? É verdade. Nós aqui estávamos com campanha de oração pela sua libertação e dos demais prisioneiros. Agradeço muito. E ele falou assim, o povo está saindo da igreja. Era sábado, nós fomos libertados no sábado. Aí quando chegamos, descemos Ele foi para outro lugar e havia uns barquinhos com soldados sul-africanos. Tinha apartheid naquela época. E eram soldados brancos só tinham soldados brancos. E eles pararam, não desceram, e eles começaram a gritar, podem vir os primeiros. Aí os guerrilheiros gritaram, vai o professor e a enfermeira. E aí nós entramos no barquinho. Eles nos abraçaram e expressaram o desejo da gente voltar porque eles precisavam de Jesus. Olha. Pastor, eu acredito que o senhor foi chamado para ser missionário e o senhor pensava que seria missionário naquele local, naquele colégio, né? Mas, na verdade, Deus tinha outros planos. Era para ser missionário com aqueles guerrilheiros, não é mesmo? Eu acredito que sim. Vários vieram, e alguns adventistas no caminho, alguns cristãos no caminho. Assim, nós tivemos a oportunidade de falar também. Então, a gente não sabe os planos de Deus, né? Uma coisa eu sei. Eu não aprendi todas as lições que Deus quis me ensinar ali. É um absurdo dizer que eu aprendi todas as lições. Tem algumas que eu nem sei que eu preciso aprender. Eu peço a iluminação dele, mas eu aprendi algumas lições lá. Uma é que Deus não... É paz na tempestade. Deus não tira a tempestade, mas ele dá paz. Eu briguei com ele lá, mas depois eu descobri que não era o caminho. Paz não era ausência daquilo. Paz era viver com aquilo. Eu acho que essa é uma das grandes lições que Deus quis me ensinar. Eu não estou dizendo que eu aprendi tudo, mas que ele quis me ensinar. Que a vida é assim. Nessa pandemia, a gente está vivendo um momento difícil. Está vivendo um momento difícil. Essa pandemia, é complicado, não é fácil. Mas a gente tem que aprender a viver em paz. Porque é isso que vai dar saúde para a gente, que vai dar equilíbrio. Eu tenho lidado com famílias que estão se degladiando. Entende? Pessoas que não conseguem paz interna e descontam naqueles que estão do lado. A gente precisa ter essa paz interna. Outra coisa é esperar. Essa é uma lição dura para mim, esperar. Esperar as coisas. Tempo de Deus. E tem outras também. Mas nós chegamos na África do Sul, a igreja ficou mandando coisas, nós ficamos com responsabilidade do capitão, né?
Ele nos levou na Embaixada Brasileira e o embaixador brasileiro falou assim, olha, eu falei para ele, Mr. Pinto, estava indo para Pequim, um carioca simpaticíssimo, uma família. Nós fomos em várias embaixadas, aquela foi a que eu me senti melhor, que ajuda a pegar aqui, a mesa está aqui, ajuda a empurrar, assim, parecia que eram parentes da gente. Sim. Fomos na embaixada da Argentina, o embaixador argentino foi o articulador da nossa libertação. Um homem experientíssimo, um senhor, um Várias banquete. frentes trabalhando por essa libertação de vocês, né? O embaixador brasileiro não tinha força porque não era uma embaixada, era o escritório dos negócios do Brasil. Era como uma embaixada, mas não tinha status de embaixada. Entendi. Então ele não teve muito. Ele falou assim, olha, eu fiquei aí, eu fui atrás, tal, mas a gente deve muito ao embaixador argentino. Aí fomos na embaixada espanhola também, porque tinha espanhóis ali conosco. Todos nos trataram muito bem, então a gente não podia falar com o repórter, eles não deixavam chegar de jeito nenhum. Aí ficamos na casa do pastor, e o pastor foi muito carinhoso, ele dormia na sala e deu os quartos para a gente. Imagina como se sentia agora deitando na cama depois de tanto tempo, né? Uma cama Banho, de verdade. tomar o banho, a gente não liga muito para tomar banho, né? Banho normal, vai tomando todo dia, mas tomar um banho, nossa, que valor. Beber água pura, que valor. Comer um pedaço de pão. São coisas Sabe, simples que nós não valorizamos, né? a gente carregava o filho no colo e saía com um casal, com os outros também, né? E os outros prisioneiros, ex-prisioneiros. E eles ficavam assim, não, vamos comprar um carrinho. Como é que vai ficar carregando a criança? Eu falei, não tem problema carregar a criança. E eles compraram um carrinho para a gente. A igreja deu um pacotinho de dinheiro para cada um. Uhum. Era para a gente comprar em randes, né? Era para a gente comprar roupa. Nós fomos no barbeiro, tirar a barba, cortar o cabelo estava comprido, barba grande. Eu tinha uma tesourinha daquelas de curvinha, né, de cortar pelo do nariz. Com aquela eu cortava o cabelo da minha esposa. Não tinha espelho, estava sempre bom. E estava torto, estava tudo torto o cabelo. Fazer. Ainda bem que não tem E espelho, né? não tinha espelho. E aí nós fomos sábado na igreja, a igreja estava assim, mas estava feliz da vida. Era uma igreja branca. Havia o apartheid. Eu queria muito ir no Soweto e o pastor me passou por longe, assim, ali é o Soweto. Então vamos entrar. Não dá para entrar. E depois eu já fui a Soweto algumas vezes agora, aí o lugar está bem. Nossa, depois que o Mandela entrou, aquilo virou uma cidade Mudou, linda. né? Mudou. Mas, pastor, antes de eu continuar, não perca a linha de raciocínio, tá? O senhor falou do leão. Como é que foi esse ataque do leão? O leão atacou o grupo? Ou foi uma vigília que o guarda dormiu? Como é que foi? Então, eles explicavam lá o seguinte, o leão estava perseguindo a gente. Então a gente ouvia de vez em quando um rugidozinho. E é uma coisa extremamente amedrontadora. É uma coisa... E ele rugia de vez em quando, dizendo assim, estou aqui. E o que eles explicavam é o seguinte, que era um leão velho, que os leões, eles dependem da leoa para comer. É a leoa que traz a comida deles. E quando eles ficam sozinhos, eles não são bons caçadores. Eles têm força, eles correm um pouco, mas eles não são excelentes caçadores. Tanto é, a leoa não é uma boa caçadora. Depois eu comecei a estudar um pouco. De cada 10 tentativas, ela erra 7. Então não é assim também aquele negócio. Se a gente encontrar uma leoa um dia, é melhor estar entre as 7 lá, né? Mas assim, e o leão sozinho, ele é traiçoeiro. Ele vive sempre contra o vento e seguindo as presas. E ele segue manadas. E o nosso grupo era grande, devia ter umas 200 pessoas por aí, os guerrilheiros e a gente. E todos armados, né? E ele começou a perseguir. Por quê? Qual é o intento dele? Um animal desse vai ficar para trás, eu pego. Aí aquele texto de Pedro, o diabo, vosso adversário, anda como um leão. Leão velho, é o leão traiçoeiro. Ele fica esperando na espreita.
E um soldado A dormiu. interpretação do verso ganha outra dimensão agora com essa explicação, não é? Leão velho é traiçoeiro. Ele sabe. Ele sabe como se esconder do vento, sabe como né? E o passo dele é imperceptível. O passo do leão velho é imperceptível. E ele pegou um vigia de noite. E nós escutamos, a gente estava bem no meio e eles faziam assim, eles dormiam tudo em volta da gente. E o leão, escutamos muito barulho. E no dia seguinte eles estavam lá falando, cochichando, falando. E disse, não, eu perguntei para um alferes que ficava mais junto com a gente, queria saber coisa do Brasil, perguntando toda hora, toda hora. Aí ele disse, não, ele matou um soldado nosso, matou um guerrilheiro. Guerrilheiro não, eles falam soldado, matou um soldado nosso. E aí tocamos, né? A gente ouvimos, no Campo Prisioneiros a gente ouvia os elefantes, eu sou vidrado por elefantes. Aqui atrás aqui tem uma coleção pequena, ali do lado tem uma coleção grande, eu tenho uma coleção de mais de 300 elefantes. Essa paixão já era antes ou aprendeu a gostar lá? Eu já gostava, mas aí centuplicou, né? Aí foi. Uhum. Só mais uma perguntinha, pastor. Quantos anos você tinha nessa época? Foi 82, eu tinha 23 para 24 já. 24 anos. Minha esposa tinha 21. Poxa. E, bom, aí nós saímos, a igreja nos atendeu bem, chegamos no Brasil depois de uma semana, cada um pegou seu destino. O médico foi para a Europa, a enfermeira foi para a Europa também, ela morava na Suíça, a enfermeira era adventista. A Josi, os outros todos, cada um pegou um rumo. E a gente se falou por carta um tempo, depois o padre Fernando escreveu muito para mim, e aí parou de escrever, eu imaginei que ele morreu. A última carta que ele mandou foi dizer assim, olha, como foram boas as nossas conversas. Ele era um homem de Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, era um homem de Deus. Aí disse assim, eu aprendi muita coisa, e a Bíblia para mim é muito importante. E ele disse assim, continue estudando a Bíblia. Continue estudando a Bíblia, porque a Bíblia tem a chave, né? Ele não falou chave, falou outra coisa, não me lembro. Aí disse assim, eu agora estou num monastério. E eu vou ficar orando pelo mundo todo, tadinho. Vou orar por vocês, pelo Andrezito, ele chamava de Andrezito. Vou orar pelo Andrezito. Não falou rezar, né? Mas eu agora vou ficar orando por todos. Esse vai ser o meu ministério de oração. Depois não me escreveu mais. Ele deve ter morrido, tadinho. Ele já era bem mais velho. Uhum. E aí, chegamos no Brasil, teve uma recepção que eu não imaginava. Eu achei que a gente ia chegar, e chegamos no Rio, né? Aí já de lá esperamos, levaram a gente para uma sala lá reservada e depois entramos num outro voo para São Paulo. Chegamos em Congonhas. E aí a vida seguiu, né? A vida seguiu. O rio Okavango foi o rio da liberdade para nós. E eu fico sonhando o dia em que eu vou passar o rio, além do rio. Essa nossa liberdade. Esse hino deve ter um outro apelo para o senhor. Além do rio existe um lugar de paz. E existe. Mas começa aqui. Se não começar hoje, não vai para lá. Exatamente. Então é isso. E um salmo que... Pastor, não se esqueça da Vitória Duarte, hein? Como é que é? Ah! Da Vitória Duarte. Eu ia falar dela? Falou, prometeu que ia falar, estou esperando. O que eu ia falar dela agora? Esqueci. Bom, deixa eu falar no final. Já lembro aqui, deixa eu ver aqui o que... Bom, eu não lembro o que eu ia falar, mas tem um salmo 126. Esse é o nosso salmo. Esse salmo é aqueles que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando nós voltamos foi assim.
Então nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esse é o nosso salmo, é o salmo da nossa experiência. Amém. E da Vitória tem tanta coisa aqui. Ah, sim, a Vitória, tá, ok, lembrei. A Vitória Duarte, uma enfermeira solteira argentina de Misiones, foi a mãe da Rose, embora não seja muito mais velha, mas ela cuidou da gente extraordinariamente. Ela foi para a clínica La Linière, lá na Suíça, escreveu o livro em alemão, eles já pediram, escreva já o livro em alemão, ela fala alemão. E me visitou um pastor português. Aliás, era um colega de turma não, de época de faculdade, e o João veio na minha casa em Jacareí, eu fui como pastor para Jacareí, logo que cheguei, e ele queria saber da história, e começou a perguntar da Vitória, e eu falei, então onde é que está a Vitória? Eu falei, na clínica Liliere. Eu falei, eu estou indo para a Europa, eu vou procurá-la. Tá bom. Bom, eles estão casados hoje, né? Ele foi procurá-la, e o João é um missionário, eles foram missionários aqui na Patagônia, foram missionários em outros países aí, eles têm E a Vitória voltou para Angola. É Voltou mesmo? na guerra. E ela foi morar na mesma casa que morava, agora casada. Eles não são obreiros. O marido dela não é pastor lá, mas ele trabalha como pastor e é sustentado por Voluntário. ofertas de pessoas. Ele é sustentado por ofertas de amigos. Já fundou várias igrejas lá. E a Vitória, ela reconstruiu o bongo. Ela reconstruiu o bongo. É mesmo? Hoje, ela conseguiu pessoas para trabalharem de graça lá da Argentina para reconstrução, pedreiros. Teve um pedreiro que ficou lá 1 ano com ela. Olha só. Ela é o que o Dr. Parsons, que foi o fundador, Davi Parsons, foi o fundador da missão ali, do hospital, era um anjo, né? Um Deus não, mas a Vitória é um anjo. A Vitória é uma das mulheres mais importantes para Angola. E ela escreveu um livro em espanhol, ela disse assim, olha, eu escrevi o livro em espanhol para pagar algumas contas e para conseguir construir mais coisas aqui. Uma pessoa despojada, completamente despojada. E ela está lá. A gente se comunica. E eu tive o privilégio de levar vários grupos para lá para fazer missão de curta duração. Evangelismo, já fiz lá. Fui ano retrasado com a Novo Tempo, que esteve lá, fez várias... E eu tive o privilégio, em 2014, levar toda a minha família lá. Levei minha esposa, levei meu filho, o outro filho não, mas levei meu filho, que esteve lá, ele levou a esposa e a filha dele. E foi um dos momentos mais emocionantes da nossa vida, quando nós voltamos ao bom. Eu já tinha ido ao bom. E outro momento emocionante foi ver um pastor, Pedro Balança de Freitas. Já morreu. Pastor Pedro era o presidente da União Adventista quando nós chegamos lá. E ele foi acusado por várias pessoas, ele sabia que nós íamos ser sequestrados, olha que absurdo. E ele carregou no coração dele uma dor muito grande, durante muitos anos. E quando eu fui visitá-lo, sozinho, foi muito emocionante. Aí ele disse assim, eu já vi a Vitória, que mora aqui, ela vem de vez em quando aqui. Eu já vi o doutor Ferran Sabaté, que é o médico, já vi a Conchita, a Maria Concepción, a esposa, e já vi o Ferranzito. Faltava ver você. Oh, que coisa. Que coisa, Aí, né? no ano seguinte, eu levei minha família. E esse homem... Nossa, desculpa o quê, pastor? Fique em paz. O senhor deu para a gente a maior experiência do mundo. Ele viveu na mesma casa, muitos anos, na mesma casa. E quando houve a invasão essa história é longa aqui, mas quando houve a invasão dos cubanos e tal, e quando a guerra estava feia mesmo, ele abrigou 40 pessoas na casa dele.
40 pessoas. 40 pessoas. E depois eles fugiram de noite, 60 e poucos quilômetros, 70 para ir para o Bongo, onde eu fui pego. Esse homem é uma das pessoas mais lindas que eu já conheci. E ele morreu. E eu não pude ir no funeral dele. Eu queria ter ido no funeral dele. O funeral dele movimentou, parou o Ambo, porque ele era uma pessoa maravilhosa. E a Vitória é uma heroína da fé. Ela está lá, curando pessoas. Ela conseguiu 2 casais agora, por causa do livro, de médicos, que vão dar um tempo lá. Então, tem muita coisa que a gente não sabe que acontece, né, no mundo, né? O prol do Evangelho. Agora, uma coisa, pode ser que você que está me vendo, ouvindo agora, você esteja passando por um momento difícil. Eu não vou chamar esse momento de África, porque a África não merece isso. A África é um continente extraordinário. Foi abusado, foi usado, ainda é. Vou chamar de sequestro. Pode ser que você esteja vivendo um momento de sequestro, de desconforto, perseguição, crítica, no casamento. Quero dizer para você que existe sempre um rio Okavango. Sempre vai haver um rio Okavango. E vai haver alguém lá do outro lado para receber você. Quando nós passamos o rio Okavango, estava lá o exército da África do Sul. Tivemos um tratamento assim extraordinário. Sempre terá alguém do outro lado do rio esperando você. E vai ter gente para passar você do rio. Então não desista. Não desista, por pior que seja a situação. Não desista. Pode ser que a sua experiência seja pior que a minha, isso não importa. Todo mundo tem o seu limite de suportar. Mas não desista. Não desista, porque o Senhor vai repatriar os que estavam fora. Pode saber disso. E nós vamos ser repatriados. Deus está só esperando o tempo passar para levar-nos todos aqui, todos que quiserem, para viver no seu reino. E eu agradeço muito a oportunidade, Péricles. Que Deus abençoe ricamente você, o seu trabalho aí. Amém. Pastor, todos nós fomos beneficiados com a sua experiência. É uma experiência que toca o coração, que nos anima, nos fortalece. E o senhor se emocionou aí, eu estou emocionado até agora. Quer dizer, depois de uma experiência dessa, né? Nós fomos abençoados e enriquecidos com esta experiência. Aliás, todas as vezes que eu ouço, eu me emociono, porque eu vejo a sua experiência como uma experiência prática da nossa vida espiritual. Conforme o senhor comentou, fomos sequestrados e estamos aqui passando por essas dificuldades, por esses problemas nessa terra, mas que devemos prosseguir avante, seguindo, sempre olhando para Jesus Cristo, porque o rio está bem à frente e do outro lado está a nossa Canaã celestial. Mas até lá, permaneçamos firmes, percebendo os cuidados de Deus em nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, problemas, sofrimentos e dor, mas que possamos olhar sempre para Jesus, manter nossas atenções nele, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Pastor, o senhor poderia encerrar o programa que foi tão bonito, fazendo uma oração? Vamos sim. Senhor, nós te agradecemos muito pela vida, por respirarmos hoje, por levantarmos hoje. Há muitas pessoas que se levantaram sem saber o que vão fazer para trazer o pão para dentro de casa. Mas o Senhor não vai deixar essa pessoa sem nada, Pai, essa família sem nada. Já tem corações preparados para poder apoiá-los neste momento. Alguns precisam de saúde, de emprego, mas todos nós precisamos de esperança. Quando a gente olha para trás, Pai, tem gente que está passando uma situação ou situações piores do que as nossas. Então, isso não quer dizer nada, mas quer dizer que o Senhor está tentando para tudo.
O Senhor está segurando os quatro ventos da maldade. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, essa história escura do pecado vai acabar. Amém. Estamos orando. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Péricles nos deu aqui. Uma pessoa tão bondosa, tão gentil, com um propósito tão elevado, de pregar o Evangelho, usar todos os meios para isso. Abençoa sua família, abençoa nas suas lutas pessoais, nos seus desafios, nos seus sonhos. Senhor, algumas pessoas que estão passando pela pandemia e sendo infectadas pelo vírus, sabendo ou não sabendo, indo para o hospital, sendo entubadas, sendo estubadas, as famílias que estão ao redor, que perderam pessoas e não puderam nem velar os seus mortos. Senhor, dá esperança, dá vontade de viver, dá um olhar além do rio, porque a nossa esperança tem que estar ali, Senhor. Tem que estar no Senhor, tem que estar não no futuro, mas na eternidade. Abençoa o nosso país, Pai. Guarda os nossos governantes, não importa a cor política. Eles têm uma responsabilidade de curar o povo, de ajudar o povo. Eles têm consciência disso, Pai. E toma a nossa vida como famílias, como pessoas, para que possamos ser mais gratos pelo despertar, pelo pão que está sobre a mesa, pela água que corre na torneira. Mais gratos pelo teto que ainda temos e tantos não têm teto. Senhor, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, por aqueles que olham para a gente e dizem bom dia, por aqueles que olham para a gente e dizem vá com Deus. Senhor, nós temos que agradecer por pessoas que ainda amam, porque o amor de muitos esfriaria, diz a palavra. Que não sejamos nós, este grupo cujo amor vai esfriar, mas que ao olharmos para o ser humano possamos enxergar Jesus, como ele mesmo disse, se fizerdes a um desses meus pequeninos, e quando olharem para nós, Pai, que possam ver Jesus também em nossa vida e nos nossos atos. Amém. Fortalece em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amigo, toda vez que eu ouço a sua história, eu me emociono. Fazia tempo que eu não contava algumas coisas aí. É verdade. Além do rio está o nosso lugar, né? Aguardo ansiosamente por esse momento. Deus prefere falar. Que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda. Eu queria fazer um convite para você ser um missionário também. Como assim? Divulgando essas palestras, esses nossos estudos, esses nossos momentos de interação bíblica. Que você possa enviar o link, o convite, para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, uma pessoa que você ama e que deseja que ela tenha a mesma bênção, passe a mesma experiência confortadora e animadora que você. E para divulgarmos esta mensagem, é bem simples. Você pode enviar o link, conforme eu falei, mas você também pode dar aquele seu joinha aí. Porque quando você dá este joinha, o YouTube entende que o programa é bom e o próprio YouTube começa a divulgar o programa. Então, dê o seu joinha. E assim, nós terminamos o nosso programa desta noite. Felizes e contentes por vermos a demonstração do amor de Deus por cada um dos seus filhos. Estamos nos limites do rio. E além do rio, existe um lugar de paz que Jesus preparou para cada um de nós. Que possamos permanecer firmes, fiéis, com os olhos fixos em Jesus, porque Ele está voltando para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite de tranquilidade e paz. Um grande abraço e até o próximo programa.